Olá, aqui é o professor Chan do MFSR, Movimento da Frente Socialista Revolucionária Nacional e Paraná, e também integrante do movimento O Grito de Luta em Defesa da Escola Pública. Hoje, recado importante, e quero convidá-la a assinar o nosso abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado é da Frente Anticapitalista de Esquerda. É fundamental, em um momento de polarização entre setores da burguesia no nosso país, seja a extrema-direita ligada ao golpe e também a aliança com Trump, que ameaça as mínimas liberdades democráticas e as condições de vida da classe trabalhadora e juventude. E o outro lado, que é a esquerda da ordem capitalista, que acha que negociando, conciliando com setores da burguesia, com o próprio Trump, possa resolver todos os problemas da crise do capitalismo mundial, das guerras e das ameaças de intervenção. Nessas duas posições, nós queremos construir uma frente anticapitalista de esquerda, uma outra saída, uma outra perspectiva, porque uma ameaça as nossas vidas e as condições mínimas de existência de tudo aquilo que acreditamos como importante para que possa sustentar a vida, inclusive no planeta Terra, né? Isso quer dizer, luta contra a catástrofe climática, luta contra o esgotamento dos recursos naturais, luta contra, né, as guerras. Do outro lado, né, uma esquerda da ordem que abraça Trump, como a direção da PP Sindicato no Paraná abraça, né, os traianos, os romanelis e os deputados da Alep e alguns secretários achando que é possível o afago e o abraço como solução dos problemas graves do capitalismo. Nenhuma e nem outra perspectiva é a nossa. Nós acreditamos numa frente anticapitalista de esquerda, de independência de classe, onde as mobilizações e as lutas elas devem aparecer nas eleições, e não os deputados oportunistas, sindicalistas pelegos, ou os profissionais da política, da burguesia e da extrema-direita apareçam para usar as eleições para benefício próprio, sustentar seus interesses, seus salários e todas as benesses do poder. Nós queremos é a participação da classe trabalhadora e da juventude, do funcionalismo público do Paraná, e em particular, né, a participação dos educadores e das educadoras que lutam contra a privatização, terceirização, militarização, que lutam contra o processo de plataformização mercadológica, de destinação de milhões para as grandes big techs, para manter dados e funcionamento justificáveis para pagar milhões para as plataformas capitalistas de educação. Nós queremos a participação da juventude que não quer mais uma escola do confinamento, mas quer uma escola da democracia, do aprendizado e do conhecimento. Nós queremos, né, aqueles que entendem essa luta e que é importante a aliança da classe trabalhadora do Paraná, junto com o funcionalismo público, junto com os trabalhadores sem terra e as famílias agroecológicas que precisam garantir a produção de alimentos, sua existência e a produção de alimentos para a classe trabalhadora na cidade, né? Inclusive sem a mediação de comerciantes oportunistas, né? Mas com a entrega de alimentos na cidade para que possa, né, ser baratos, competindo contra os supermercados e hipermercados capitalistas. Nós precisamos de uma luta e uma aliança contra a política de privatização das rodovias, estradas e do pedágio, favorecida pelo governo federal de Lula a Ratinho Júnior, em mais de 50 bilhões de reais com destinação do BNDES, além de privatizações pela Caixa Econômica de construção de escolas. Veja como esses projetos que parecem antagônicos, eles acabam no dia a dia se ligando e se unindo em um projeto de destruição dos serviços públicos e atendimento, né, a interesses estranhos à classe trabalhadora, mas muito ligados aos interesses dos grandes capitalistas que recebem dinheiro público.
e participam de processos de privatização, seja a privatização descarada, seja a parceria público-privada dos governos da esquerda da ordem, do PT e do Lula, né? Queremos a reestatização da Copel, queremos o combate firme contra a privatização da Celepar, a privatização, a reestatização, o fim da privatização, né, do Porto de Paranaguá. Então nós precisamos de uma frente anticapitalista de esquerda. Não basta uma frente de esquerda eleitoral. Então no Paraná temos também esse projeto de polarização nacional reproduzido entre a banda da extrema-direita ligada, né, a Rato Júnior, Moro, Greca e seus candidatos associados, e uma esquerda da ordem em que não diz que vai atender nossas reivindicações as mais sentidas, inclusive na educação, né, que é ligada ao PT, ao PDT e à família Requião, né, que eram muito crítica às privatizações, né, e a política de neutralidade do governo federal com relação às privatizações, inclusive da Copel, e agora, né, não tem dito porque está associado eleitoralmente com o governo federal e o PT. E nós queremos cobrar. Nós queremos cobrar uma posição. Nós queremos um atendimento imediato dos 50% de inflação que perdemos nos últimos 8 anos e que representam corrigidos em torno de 15 bilhões. Nós queremos que seja paga imediatamente, né? A dívida tem que ser paga, principalmente a classe trabalhadora. Queremos que haja o fim, né, imediato dos processos de controle das escolas a partir de metas estranhas à gestão democrática e à pedagogia de formação e conhecimento. Queremos o fim da militarização, da terceirização e a privatização. Nós queremos nossa hora atividade, nós queremos a nossa hora relógio, o fim da hora relógio, da nossa hora aula, né, e queremos avançar, né, uma autonomia didático-pedagógica em que o professor possa voltar a trabalhar, porque a escola pública está destruída, né? Então a frente anticapitalista de esquerda ela tem que unir a classe trabalhadora e a juventude em luta e a esquerda socialista honesta, aquela que trabalha, aquela que estuda e aquela que produz, gera riqueza no nosso país. Então, na democracia dos ricos e nas eleições, nós temos que colocar a nossa luta. E essa luta ela tem que fortalecer a nossa unidade mínima na luta anticapitalista e anti-imperialista. Porque os capitalistas e os imperialistas são associados. Toda a política, tanto de Trump como de Netanyahu, das guerras e suas empresas capitalistas, elas estão diretamente ligadas aos políticos e os governantes e os capitalistas brasileiros. Derrotar Trump e Netanyahu no mundo é também derrotar seus associados e as seclas burguesas no país. Por isso, uma estratégia de luta ela passa pelo internacionalismo ativo, né, e não abstrato. Nós não somos humanitaristas apenas, né? Nós somos, sim, aqueles que entendem que a luta internacional é tomar posição para a derrota dos inimigos dos povos e da classe trabalhadora, que é o imperialismo dos Estados Unidos, né, e Trump e Netanyahu do Estado sionista. Precisamos constituir uma unidade anticapitalista da esquerda. Não dá para a gente trabalhar com 3 candidaturas, tanto da UP, PSTU e PCB. Essa divisão ela gera confusão e é preciso resolvê-la com a unidade em torno a um programa anticapitalista, anti-imperialista e socialista que nos una nos pontos fundamentais, mantendo as diferenças estratégicas, um amplo debate no método e na concepção da democracia operária e da pluralidade socialista, mas nos unindo nos pontos comuns. Isso pode resolver, inclusive, né, a questão da unidade da esquerda socialista e da classe trabalhadora e juventude em luta no Paraná, né, fazendo com que esse processo nacional de unificação
esquerda anticapitalista seja também uma unidade da esquerda anticapitalista no Paraná. Então, peço para você, assine o nosso abaixo-assinado, que está aqui na descrição ou abaixo, e venha debater, venha discutir com a gente a unidade anticapitalista de esquerda. Dado o recado, vamos à luta e nos encontramos. Até mais.